Nesse vídeo eu vou te mostrar como programar um robô para pegar aquela viradinha do box do Renko. Sabe quando o gráfico de Renko, por exemplo, vem naquela correção, ele cai em cima de uma média, faz aquela virada de box, e você que é um amante do Renko e adora operar a virada do box, sai comprando logo na virada? Então, eu criei aqui um robô para automatizar essa estratégia de virada de box do Renko em cima da média de 9 períodos. Essa virada do box do Renko também você vai poder configurar em qualquer média, porque eu deixei essa média para você configurar com a média que você preferir. Uma média de 20, uma média de 30, uma média de 50, enfim. Você vai poder definir em qual média que você vai querer comprar a virada do box. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos no meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jean. Cara, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal para estar por dentro de tudo que eu posto aqui. E como é que vai funcionar esse vídeo? Pessoal, primeiro eu vou mostrar para vocês como funciona a estratégia, depois eu vou explicar para você como que funciona o código de programação, como é que eu desenvolvi esse código. Eu não vou fazer passo a passo ali escrevendo, eu acho que acaba ficando às vezes muito maçante, mas eu vou explicar certinho para você tudo que eu fiz para poder desenvolver esse código e chegar nessa estratégia. Depois eu vou pôr essa estratégia para rodar, você vai ver ela rodando aqui no replay do Profit Chart. Então, bora pro vídeo. Pessoal, tô com o gráfico de Renko aqui aberto no WinZ22, no gráfico de 4R. Eu vou rodar ele aqui no 4R, porque se eu colocar o 10R, 8R, vai acabar ficando muito longo o vídeo, porque depois, na hora que eu rodar o replay, vai acabar demorando muito para executar as ordens, tá? Mas, a grosso modo, eu quero mostrar para vocês aqui, primeiramente, como é que vai funcionar essa estratégia. Essa estratégia ela é uma estratégia de correção nas médias móveis. Então, como é que vai funcionar isso? A média móvel curta, trabalhando acima da média móvel mais longa, quando o candle ele chegar e tocar em cima da média móvel mais curta, ou seja, nesse caso aqui representada pela média móvel de 9, e ele fazer a virada do box, ele vai entrar comprando a mercado com um alvo e stop pré-definido, que você vai ter a possibilidade de definir na hora que a gente for colocar o robô para rodar. Então lá vai ter a edição dos parâmetros, e lá você vai poder colocar o tamanho do seu stop e o tamanho do alvo da operação, beleza? Então ela vai funcionar assim: média curta acima da média longa, o Renko desceu, tocou na média curta, quando ele virar o box ele vai entrar comprando a mercado, tá? Mesma coisa aqui, virou o box em cima da média curta, vai entrar comprando a mercado. Se o box virar e ele não estiver tocando na média curta, ele não vai fazer a entrada. Eu vou te dar um exemplo, deixa eu achar um aqui. Normalmente ele toca, né, em cima da média. Aqui pessoal, achei um exemplo. Então aqui ó, o mercado vinha numa pernada, a média curta acima da média longa, o mercado corrigiu, ele não tocou na média de 9, se ele faz a virada do box, ele não vai entrar, beleza? Na venda é a mesma coisa, só que ao contrário. A média curta trabalhando abaixo da média longa, quando ele faz a virada do box, ele entra vendendo, tá? Com um stop que você vai definir e o alvo também você vai definir, tá? Pode ficar tranquilo. Então, já vamos aqui para o código para mostrar como é que eu fiz para programar essa estratégia aqui no Profit Chart. Vamos lá. Bom, vou abrir aqui o código. Vamos vir aqui em estratégias, editor de estratégia. Eu vou clicar aqui em abrir, tá? Eu chamei ela, se eu não me engano, de Renko virada box. Beleza, vamos selecionar aqui, vou dar um OK. Fechou. Então, código simples, pessoal. Tem aí nem 50 linhas, tá? Então, é bem tranquilo para programar. O grande lance aqui é fazer a programação aí da virada do box. Como é que vai funcionar a questão da virada do box? Bom, primeiramente você vai ter que analisar aqui o que acontece quando o box vira, né? Quais são os parâmetros que você poderia capturar desse tipo de movimento para saber que o box virou. Bom, eu sei que para eu ter uma virada de box, no caso aqui da venda, esse fechamento ele tem que ser menor que o fechamento anterior, tá? E esse fechamento anterior ele tem que ser maior que o fechamento anterior a ele, tá? E como é que eu programaria isso? Programaria assim, ó, o fechamento atual, que no caso é esse cara aqui. Vamos falar aqui no caso da venda, porque eu já estou trabalhando na venda aqui, ó. Então, o fechamento atual, que é esse fechamento aqui, se ele for menor que o fechamento anterior, beleza, isso é verdadeiro, então ele já é menor que o fechamento anterior. E o fechamento anterior, ou seja, o fechamento aqui deslocado de um período, esse cara aqui, ó, se ele for maior do que o fechamento deslocado de 2 períodos, que é esse cara aqui, então esse aqui é o candle 0, esse aqui é o candle 1, esse aqui é o candle 2, tá? Se o fechamento, então, deslocado de um período for maior que o fechamento deslocado de 2 períodos, a gente configura aqui uma virada de box. Foi esses parâmetros que eu usei para saber se o box virou ou não. Isso aqui, pessoal, isso aqui é a virada do box, tá? Ó, que seria um ponto de inflexão. Fechamento menor que o fechamento anterior e o fechamento anterior maior que o fechamento anterior a ele. Então, essa é a condição para eu capturar a virada do box. E qual seria a segunda condição? Bom, se eu quero pegar a virada do box em cima da média de 9 períodos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se o candle no qual vira
o box se ele está em contato com a média de 9 períodos. E como é que eu faço isso, pessoal? Uma forma de detectar isso é a seguinte, é eu saber se a máxima do candle é maior do que a média de 9 e a mínima do candle é menor do que a média de 9. Se eu conseguir capturar isso, eu vou saber que a média de 9 está passando exatamente no centro do candle, tá? E foi exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, olha só. Então, no caso aqui da venda, a máxima maior do que a média curta, que é a minha média de 9, e a mínima menor do que a média curta. Então, quando eu tenho isso, significa que a média está passando por dentro do candle, beleza? Então, a primeira condição é que a gente tenha a virada do box. A segunda condição é que ele esteja em contato com a média móvel curta, que no caso aqui representada pela média de 9, tá? E a terceira condição é que a média curta seja menor que a média longa, ou seja, a média de 9 está trabalhando abaixo da média de 20, que é aqui, ó, média curta trabalhando abaixo da média longa. Bom, entendido qual que é a lógica de programação, qual que é a lógica para fazer a entrada, agora vamos aqui falar um pouquinho sobre como é que o Profit Chart vai fazer para entender que ele tem que entrar aqui dentro dessa função. O código ele vai estar dentro desse intervalo aqui, ó, intervalo de início, intervalo de fim. Quando o código começar, ele vai verificar: estou comprado? Não, então pula isso aqui. Estou vendido? Não, então também pula isso aqui. Agora ele vai verificar: a posição de compra é igual a 0 e a posição de venda é igual a 0, ou seja, eu não estou posicionado, e se não existe nenhuma posição de compra e nem de venda em aberto, então ele vai entrar aqui e vai fazer a verificação tanto da parte da compra quanto da parte da venda, tá? Como eu já comentei aqui na parte da venda, se tudo isso aqui for verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele vai vender a mercado. Caso contrário, se essa sentença aqui de cima for verdadeira, ela vai comprar a mercado. Depois que ele comprou ou vendeu, ele vai sair de dentro desse laço e vai vir para cá. Vai perguntar: estou comprado? Vamos supor que ele tenha feito a compra. Beleza, estou comprado. Como é que eu vou fazer a saída? Agora eu preciso mandar para o mercado 2 ordens de venda para fazer a minha saída, tanto no stop loss quanto no stop gain, ou seja, tanto no stop quanto no alvo. Então, o stop da compra vai ser o quê? O preço da entrada menos um valor do stop. Vamos olhar aqui no gráfico como é que seria o stop. Então, ele vai entrar aqui, seria o buy price, o preço de entrada, menos o valor de stop. O valor de stop eu defini aqui como 100. Então, desse ponto, 100 pontos para baixo vai ser o stop. E o alvo? O alvo, uma vez o tamanho do stop, tá? Também 100 pontos para cima, que está definido aqui, ó. O alvo da compra, sell to cover limit, é uma ordem limit, é o preço da compra mais o alvo, que é uma vez multiplicado pelo valor do stop, tá? Então, como o stop é de 100 pontos, o alvo aqui também ficou de 100 pontos, beleza? O mesmo é feito para venda. Se ele entrar numa venda, ele vai perguntar: estou vendido? Sim, se estou vendido, como é que eu calculo o meu alvo e o meu stop? Vamos olhar aqui para uma condição de venda. Ele vai ter que enviar para o mercado 2 ordens de compra. Se ele vendeu, ele vai ter que recomprar, beleza? Ele vai ter que recomprar com um stop e recomprar no alvo. A recompra no stop vai ser o quê? O ponto da entrada, que está aqui, tá? Tá aqui, ó, sell price, o preço da venda, mais o valor do stop, que é de 100 pontos. Então, é desse ponto para cima, o valor da entrada mais 100 pontos. E o alvo é aqui, ó, buy to cover limit, ele vai ter que recomprar no lucro, porém vai ser uma ordem limit, porque ele está abaixo do preço que está sendo negociado. É referente ao que? Ao preço da venda, que vai ser o valor da entrada, menos o alvo vezes o stop. O alvo é 1, o stop é 100 pontos. Então, o ponto da entrada menos o tamanho do stop, que é 100 pontos, vezes 1. Dito isso, vamos pôr aqui esse robô para rodar e vamos ver se rodou tudo certinho. Pessoal, se estiver curtindo o vídeo, já deixa seu like, lembra de se inscrever no canal e vamos continuar o vídeo. Bom, pessoal, como é que você vai fazer para rodar essa estratégia? Você vai fazer o seguinte, vai clicar aqui, ó, em estratégias, automação de estratégias. Porém, antes de pôr essa estratégia para rodar, o que é que você vai fazer? Você vai abrir o replay de mercado, caso você queira rodar no replay, tá? E por que isso? Já vou te explicar por quê. Vamos clicar aqui já para ele vir aqui para o replay. E aí a gente vai vir aqui, ó, nova estratégia, selecionar estratégias, vamos buscar aqui, essa estratégia é essa aqui, ó, Renko virada box, clico aqui em selecionar, a gente vai pôr para rodar ela aqui no 4R, 4 não, 4 é muito pequeno, vamos pôr aqui no 6R, tá? Mesmo assim é rápido, mas vai dar para a gente ver bastante trades rolando. Aqui, na seleção do ativo, você vai clicar e você vai selecionar esse que está em amarelinho, que é o replay. Então, por isso que você já puxa o replay antes.
Se você puxar depois, ele não vai aparecer aqui, tá? Então já puxa ele aqui, dá um ok, beleza. Puxou o índice aqui no replay, tá? Aqui nas configurações de entrada, você não vai mexer nada, na saída não vai mexer nada. E por quê? Porque aqui você não vai precisar selecionar a estratégia oco. As ordens de saída já estão programadas lá dentro do código, então não vai precisar mexer em nada. Aqui em risco, você também, se você quiser, você pode colocar o quanto de ganho você quer, o limite de perda, você pode colocar. E aqui em segurança, eu sempre deixo isso aqui, tá? Como é replay, não faz diferença, mas se o robô estiver rodando aí na real, eu gosto de deixar esses dois itens aqui selecionados, beleza? Depois disso, a gente pode vir aqui em editar parâmetros. Aqui nos parâmetros, a gente vai ter o quê? O valor da média curta, VMEDC, significa valor da média curta, que está de 9 períodos, o valor da média longa de 20 períodos, o tamanho de stop. Vou deixar aqui de 100 a título de demonstração, tá? E o alvo tá de 1. Eu vou jogar aqui um alvo de meio, só pra gente ver, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor do stop e vai multiplicar por meio. Então vai ser 100 pontos de stop e 50 pontos de alvo, beleza? Clica aqui em OK e clica em criar. Pronto. Ele criou aqui o nosso robô. Vamos mudar aqui para o 6R, porque ele vai rodar isso aqui no 6R. E vamos dar um play aqui no replay para a gente ver esse robozinho trabalhando. O mercado abriu, estou acelerando aqui para ele passar um pouco essa volatilidade da abertura. Eu já vou clicar aqui em executar. Ele vai começar a executar o nosso código aí, tá? Deixa eu passar um pouco essa volta e já vamos ver o bicho trabalhar. Acho que já tá bom. Diminuir aqui a velocidade, vou clicar aqui em executar o robô e o que vai acontecer? Quando ele tocar na média de 9 e o candle e o box virar, ele vai fazer a entrada na virada do box com stop de 100 pontos, alvo de 50. Olha lá, fez a entrada, stop de 100 pontos e alvo aqui de 50 pontos, tá? Vamos pôr para rodar e vamos ver se vai pagar, o que vai acontecer. Nota uma coisa também, como o mercado está muito volátil, o que aconteceu? O preço da entrada ficou ruim, né? Ó, era para ele ter executado aqui, ó. Como está muito volátil, ele executou com 20 pontos após a virada do box. Então, esse é um dos problemas de se executar ordens a mercado, tá? Depois a gente pode falar em outro vídeo como colocar uma ordem limite, quando ele virar o box, entrar com uma ordem limite. Mas isso é tema para outro vídeo. Aqui eu estou exemplificando com entrada de ordem a mercado, tá? E saída com ordem limite no alvo e saída com ordem stop no stop loss, beleza? Vamos pôr para rodar e vamos ver se vai executar. Quando ele executar uma dessas ordens, a outra é automaticamente cancelada, tá? Ó, pegou o stop, cancelou o alvo também. Se ele virar aqui, dá uma olhada. Se ele virar, ele tá tocando a média de 9. Se ele virar o box, ele vai fazer entrada na venda aí. Vamos ver se vai virar o box. A virada do box vai ser aqui, ó, mais ou menos aqui, por enquanto. Não virou. Nota uma coisa, ó. A média de 9 está trabalhando abaixo da média de 20. Porém, o candle não está tocando a média de 9, né? Esse candle aqui, que vai ser o candle da entrada, por enquanto ele não está tocando. Então, pode ser que ele não faça a entrada aí. Vamos ver se vai virar. Vou acelerar aqui uma vez. Assim que ele começar a corrigir, eu volto para ficar mais lento na hora da entrada. Então agora a gente já tem a condição da compra. A condição é o quê? A média curta acima da média longa. Se ele tocar a média de 9 e fazer a virada do box, ele vai entrar comprando aí a continuidade do mercado. Nota uma coisa, se ele virar o box e não tocar, não vai fazer nada, tá? Ó, não tocou a média de 9, então se ele continuar subindo aqui, ele não vai fazer entrada. Ele precisa tocar na média para poder entrar. Olha lá, tocou. Se virar o box aí, ele vai entrar comprando. Ele vai entrar com um stop de 100 pontos, alvo de 50 pontos. Então esse é um operacional de regressão à média. Olha lá, entrou certinho. Se a saída for atingida, o stop vai ser cancelado. Hoje não é dia, hein? Enfim, mas deu para entender como é que funciona, tá? Agora é o seguinte, ó, tá tocando de novo, não tava, ó, por isso que não pegou, ó, tá vendo, ó? Com a distanciazinha ali, ó, por isso que não pegou a compra, tá? Próxima vez que ele voltar aqui, ele tocar na 9 e voltar, ele vai recomprar. Ó lá, tocou na 9, virou box, entrou comprando. Essa estratégia é lucrativa? Cara, não faço a mínima ideia. Eu simplesmente executei porque eu sei que tem muita gente que gosta de operar essas viradas de box, né? Você pode mudar o tamanho do stop, mudar o tamanho do alvo, enfim, você pode fazer o que você quiser aqui. O tamanho do stop do alvo tem que estar compatível com o tamanho do renco que você está operando, beleza? Então tudo isso aqui é possível você mudar aqui no código, né? É só você vir aqui, ó. Como eu estou trabalhando aqui no 6R, de repente eu venho aqui em editar parâmetros e coloco aqui para trabalhar com alvo, sei lá, de 1, de 2. Colocar um stop menor também, posso pôr um stop aqui de 80, enfim, eu não vou fazer agora para deixar esse trade aí acabar. Deixa ele acabar o trade e aí eu mudo aqui só para vocês verem. Beleza, pagou.
Eu vou mudar aqui, ó. Vamos vir aqui. Vamos editar o parâmetro. E vou colocar aqui agora. Para ele entrar com um stop aqui de 80 pontos. E um alvo de 2 vezes o tamanho do stop. Vamos dar um OK. Vamos clicar em editar. E vamos dar o play aqui. Então, na próxima entrada, o stop vai ser de 80 e o alvo de 160. Tô com a média de 9. Se virar o box, vai fazer a entrada. Já vamos falar de mudar a média aqui, tá? Você vai poder configurar em qual média você quer pegar a virada do box. Quero pegar na 20. A gente já vai fazer aí, beleza? Vamos deixar ele fazer só mais um trade para mostrar como que o stop varia ali certinho. Tá virando para venda. A média curta passou para baixo da média longa. Se ele tocar a média de 9 virar o box, vai fazer a venda. Vou dar uma aceleradinha. Diminuir aqui a velocidade. Olha lá. Vamos ver. Se virar aí, ele vai fazer a venda. 80 pontos de stop, 100 pontos de alvo. Ele vai virar o box aqui, tá? Por isso que eu só já deixei demarcado. Virou o box, fez a entrada. Vamos ver se ficou certo. Pegar a calculadora. 450 menos 370, 80 pontos de stop. E o alvo, 370 menos 210, 160 pontos de alvo. Então, tá certinho. Agora, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu não vou nem esperar acabar isso aqui para o vídeo não ficar muito longo. O que eu vou fazer? Eu vou pausar o robô. Eu vou cancelar essa ordem. Deixa eu pôr para rodar para poder cancelar a ordem. Eu vou cancelar essa ordem. E agora a gente vai editar aqui o parâmetro da média. O que eu vou colocar aqui? Ó? Eu vou colocar para ele fazer entrada na média de 20. Tá? A média curta agora vai ser minha média de 20. E a minha média longa vai ser aqui a média de 51. Eu vou manter esses parâmetros aqui de alvo de stop. Vou clicar aqui em editar. E vou pôr para executar o robô. Agora, para ele poder fazer a entrada, ele vai ter que tocar na média móvel de 20, tá? Essa média aqui, eu vou mudar ela para 51, porque agora ela vai ser a média longa. Tá? Então, a média curta aqui vai ser a de 20, vai ter que estar trabalhando abaixo da média de 51. E ele vai ter que tocar na média de 20, virar o box para fazer a entrada. Esse aqui seria tipo o setup do PC, lá do Palex, né? Que é o regressão à média de 20, porém aqui a gente está falando de Renko e não de candles. Eu vou acelerar porque agora o negócio vai ficar lento. Ficou com uma média muito grande e vai acabar demorando demais para executar aí. Vamos ver, tá cruzando. Opa, olha lá. Executou. Vamos ver se estava tocando a média de 20. Olha lá, estava tocando. Então ele fez a entrada, a média de 20. Deixa eu pausar. Média de 20, trabalhando abaixo da média longa, ou seja, média curta trabalhando abaixo da média longa. O preço tocou, ele virou box, ele fez a entrada. 80 pontos de stop, 100 pontos, 160 pontos de alvo. Vou acelerar para ver o fim desse trade e vamos ver se ele pega mais um. E aí você pode fazer isso com a média que você quiser. É só colocar uma média curta e uma longa. Posso usar uma média curta de 3 períodos e uma longa de 12? Pode. Ele vai fazer sempre, vai pegar sempre a entrada na média de 3. Posso usar uma média de 100 longa e uma de 50 curta? Pode, ele vai fazer, vai pegar o trade na virada do box em cima da média de 50. Então, vai do seu setup aí do que você quer fazer. Como é que você faz para conseguir esse código? Vou deixar meu Instagram aqui, é só você me chamar lá no meu Instagram, que eu te envio por e-mail, beleza? Meu Instagram tá aí na tela. Pegou a saída, nossa, acho que entrou foi notícia aí, pausei aqui. A média curta acima da longa, média de 20 acima da de 50, fez a virada do box. Aqui ele acabou executando embaixo porque tá uma velocidade tremenda aqui, né? Acho que foi momento de notícia, por isso que acabou executando melhor. Ele mandou a mercado, acabou executando melhor. A entrada num dia normal seria aqui, tá? Pessoal, acho que ficou claro como é que funciona essa estratégia, ficou claro como é que funciona o código. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Pode me chamar também lá no meu Instagram, que eu te respondo. Se inscreve no meu Telegram, tem um link aqui embaixo para você entrar lá no Telegram, onde você pode ter um contato aí mais próximo comigo e tirar qualquer dúvida que você venha a ter, beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Forte abraço a todos, a gente se vê no próximo vídeo e até lá.